Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Travassos e estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus com você. Vamos estar aí dando sequência a um quadro que se chama A Bíblia Como Ela É. Vamos entender um pouco melhor daquilo que o Senhor Jesus tentou passar para nós através das suas escrituras. Não vamos filosofar, porque a palavra de Deus condena a filosofia. Colossenses 2,8, o apóstolo São Paulo, ele vai nos instruir na sã doutrina que nós não devemos nos deixar contaminar pelas filosofias, pelas tradições, pelos rudimentos do mundo, e não os de Cristo. Então, tem muita gente filosofando em cima da palavra, muita gente usando psicologia, filosofia, enxertando isso dentro da palavra. Isso não funciona. A palavra, ela é a palavra por si só, e é ela que tem o poder de libertar, de transformar, de curar, de sarar e de salvar o perdido. Então, eu quero iniciar aí esse quadro falando da palavra de Deus como ela é. Então vamos aí ler um texto bíblico aqui e vamos aprender alguns princípios importantes que o Senhor Jesus ele quis nos passar através desse texto bíblico. Então vem comigo aqui em João, abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2. O texto bíblico ele é bastante conhecido, que fala das bodas de Caná da Galileia. Então eu vou estar lendo aqui e a gente vai entender o que o Senhor Jesus quis nos revelar aqui nesse texto. Diz assim a palavra de Deus, João 2, a partir do versículo de número 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: acabou o vinho, Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metretas ou almudes, que significa 30 litros mais ou menos de água. Disse-lhe Jesus: enchei as talhas de água. E encheram as talhas de água até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou aquela água que estava nas talhas, transformadas em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, então coloca-se o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Jesus então principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para a cidade de Cafarnaum, e ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Somente até aqui é o texto de João capítulo 2, que fala das bodas de Caná da Galileia. Então aqui agora nós vamos aprender algumas coisas importantes. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que o apóstolo João está narrando um episódio na vida de Jesus junto aos seus discípulos, junto à sua mãe Maria, um episódio real
que aconteceu, que era um casamento. E João, ele estava atento a tudo que estava acontecendo naquele casamento, e por isso ele narra aqui, por inspiração divina, todo esse acontecimento. E esse acontecimento era dentro da cultura judaica. Isso é muito importante entender isso. Era dentro da cultura judaica, é um casamento entre judeus, na cultura judaica, naquele período, né, de Jesus, e também dentro da lei de Moisés. Então essas duas questões aqui é muito importante que seja frisado para vocês conseguirem entender o contexto dessa história. Porque era um casamento dentro da cultura judaica e também debaixo da lei de Moisés, né? E como todos sabem, Jesus ele veio para cumprir a lei, não para abrogar, e ele cumpriu toda a lei. Porém, Jesus cumpria a lei, mas já apontando para a graça. Por quê? Porque a graça, a dispensação da graça, ela só foi estabelecida depois da morte de Jesus. Então, enquanto Jesus estava vivo, o que prevalecia era a lei. Então, o que tinha que ser obedecido eram os princípios da lei que o Senhor deu a Moisés, né? Então, isso é muito importante. Então, todo ritual, todo cerimonial que Jesus ordenou que fosse feito, era porque Jesus ainda não tinha morrido. Então, tinha que ser vivenciado os princípios da lei de Moisés. Por isso, Jesus, ele deu todas aquelas orientações para que os discípulos viessem a cumprir, né? Para que os discípulos viessem a cumprir os seus princípios segundo a lei de Moisés. Então, todos esses rituais cerimoniais que eram praticados no período da lei de Jesus, no período que Jesus estava vivo ainda, tinham que ser obedecidos, tinham que ser observados. O próprio Jesus cumpriu todos eles, né? Porque era um princípio a ser cumprido por ordenança do próprio Deus. Agora, depois da morte de Jesus, inaugura-se a graça. A graça passou a ser estabelecida. Então, os mandamentos, eles foram mudados. Não os princípios, porque princípio de Deus não se muda. Princípios são imutáveis. Mas os mandamentos foram mudados. Os mandamentos foram aprimorados, né? E isso é importante frisar. Então, dentro desse contexto aqui do casamento, que é chamado as bodas de Canaã, nós começamos a observar aqui algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira delas é que convidaram Jesus, convidaram os seus discípulos, convidaram Maria, né, para estar nesse casamento. Uma grande festa, né, de casamento, onde eles se alegravam muito. E o texto vai dizer que no meio da festa acabou-se o vinho. E Maria, ela vai até Jesus, seu filho, e diz: olha, filho Jesus, acabou o vinho. E aí Jesus dá uma resposta para ela que até hoje muitas pessoas não conseguem entender por que Jesus falou dessa forma com sua mãe. Jesus vai dizer: mulher, que tenho eu contigo? Muitos analistas bíblicos, né, têm dificuldade de entender o porquê que Jesus falou dessa forma com a sua própria mãe. Por quê? Porque ela era mãe de Jesus. E Jesus, que era o nosso Senhor, e é até hoje o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus encarnado, o Messias, né, que teria que dar um exemplo para nós de submissão, de respeito às autoridades, ele fala de uma forma aparentemente grosseira, né, e desrespeitosa com a sua própria mãe Maria. Mas quando nós vamos pesquisar o contexto disso aqui, nós vamos entender que não tinha nada de desrespeitoso, não tinha nada de grosseiro, porque
a Bíblia, no Novo Testamento, né, como nós conhecemos bem, ela foi escrita e ela foi narrada no original, na língua grega, no grego. E a palavra mulher, que vem da origem grega, significa minha senhora. Então, quando Jesus fala para sua própria mãe, mulher, ele estava dizendo, minha senhora. Ou seja, não havia nenhum desrespeito ali, não havia nenhuma grosseria da parte de Jesus, pelo contrário, Jesus sempre foi um cavaleiro, um gentleman, e o nosso espelho, o nosso alvo, né? Então jamais ele deixaria algum mau exemplo para nós, até porque Jesus é Deus, e como Deus ele era perfeito, embora estivesse 100% carne, né? Mas Jesus era Deus. Então ele fala simplesmente isso, minha senhora. A palavra mulher no grego significa minha senhora. Então ele não estava faltando com respeito com Maria, não. E ele vai dar uma segunda resposta para sua mãe, ele vai dizer, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, a segunda resposta de Jesus para Maria, quando ele diz, mulher, ou seja, minha senhora, que tenho eu contigo? Jesus estava dando uma resposta futurista, para todos nós entendermos. Por quê? Porque como Filho de Deus, como Messias, Jesus tinha toda a revelação de toda a história da humanidade sobre a face dessa terra. Então, quando Jesus ele responde para sua mãe dessa forma, mulher, que tenho eu contigo, ou seja, minha senhora, que tenho eu contigo, Jesus estava dando uma resposta futurista e um ensinamento para nós. Por quê? Porque Jesus sabia que futuramente, né, que é os dias de hoje que nós estamos vivendo, Maria, ela seria canonizada como Deus, né, como um santo, e ela seria idolatrada e chamada de minha senhora. Então, quando Jesus ele responde para Maria dessa forma, minha senhora, que tenho eu contigo, ele já estava nos trazendo uma revelação de que ele não teria parte nenhuma com minha senhora. Então essa é a primeira revelação aqui do texto. Então você que fica adorando, você que fica idolatrando Maria, chamando ela de minha senhora ou coisa desse tipo, saiba de uma coisa, Jesus não tem parte com minha senhora. Jesus não tem parte alguma com esses pseudos santos e deuses que são idolatrados, venerados, né? Aí nos dias de hoje, aí, onde pessoas pagam até promessa para esses pseudos santos e deuses, falam com eles, conversam com eles, como se eles tivessem ouvidos para ouvir, tivessem boca para responder, né? Uma verdadeira idolatria, e isso é totalmente abominável diante do Senhor Jesus. Por isso ele responde dessa forma para Maria, já para que nós entendêssemos que jamais nós poderíamos veredar por um desses caminhos aí de idolatria e de veneração, porque só Deus deve ser adorado, idolatrado, pois só Ele é Senhor, é Criador de todas as coisas, e não há outro além dele, e nem igual a Ele, nem semelhante a Ele. Aleluia, glória a Deus, né? E Jesus ele vai dar sequência nessa resposta a Maria, ele vai dizer, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala isso, ele estava se referindo a todo o cronograma que já havia sido estabelecido pelo Pai para ele aqui na terra. Havia um cronograma para que Jesus desse início ao seu ministério, né? E a partir daí ele cumprisse todo o plano que foi estabelecido pelo Pai de morrer no Calvário para a salvação, remissão e justificação dos pecados da humanidade, mais precisamente de todos aqueles que nele crê, confia e espera, né? Então Jesus ele fala para ela, ainda não é chegada a minha hora, ou seja, ainda não é o tempo de eu começar a me manifestar ao mundo, né? Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, Maria olha para os serventes que estavam ali, né? Auxiliando aquele casamento, e diz, olha,
tudo que ele mandar vocês fazer, vocês façam. Então ali ela já começa, a própria Maria, ela já começa a apontar para o Filho Jesus, ela já começa a se submeter a Jesus e a reconhecer que Ele é que tem o poder de operar milagre, Ele é que tem o poder de resolver os problemas e as questões da vida, Ele que tem a autoridade para poder manifestar o poder de Deus. Então quando ela fala para os serventes, olha, tudo que Ele vos disser, faça. Ou seja, ela já está ensinando as pessoas a obedecer a Jesus, a se submeter a Jesus, assim como ela, mesmo sendo mãe de Jesus, mas ao mesmo tempo serviçal de Jesus, porque ela sabia que havia algo de especial sobre o seu filho, porque o próprio anjo Gabriel, quando revelou que ela ia gerar o Messias, deu essa sabedoria a ela para entender que sobre Jesus havia algo especial, havia uma autoridade divina para poder manifestar a glória de Deus na terra. Então é isso. Agora, continuando o texto aqui, nós vamos ver outras coisas importantes aqui, né? Aleluia. E Maria, então, ela está ensinando as pessoas a levar os problemas a Jesus, porque ela diz, olha, tudo que Ele vos disser, faça. Ela está ensinando as pessoas a obedecer a Jesus. Por quê? Porque a obediência a Jesus, ela é fundamental para que Ele possa manifestar o seu milagre, a sua glória em nossas vidas e resolver os nossos problemas. Porque na maioria dos nossos problemas, né, humanamente falando, nós não temos condições de resolvê-lo, mas Jesus tem, porque Ele tem todo o poder para manifestar a glória do Pai. Continuando aqui, e aí estavam ali, o texto, versículo 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma havia 3 almudes, 2 ou 3 almudes, que significa que equivale a mais ou menos 30 litros, né? Cada talha daquela cabia 30 litros de água. Por quê? Porque aquelas talhas de pedra, elas eram sempre cheias de água para a purificação do judeu, porque os judeus, eles iam até ali e se lavavam naquelas talhas, né? Para se purificar, para se limpar. Então as talhas tinham essa função, purificar o judeu, né? Lavar o judeu, segundo a tradição judaica. E então, olha o que vai acontecer. E aí Jesus vai dizer para aqueles serventes que estavam ali, olha, enchei de água essas talhas. Ou seja, significa que elas estavam vazias, né? A água já havia se acabado dentro daquelas talhas. Então Jesus fala, ó, enchei as talhas. E aí eles começam a encher aquelas talhas da forma que Jesus ordenou. E depois que eles enchem, acabam de encher aquelas talhas que era para a purificação do judeu até em cima, Jesus vai dizer o seguinte para eles, ó, versículo 8, e disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles assim o fizeram. Mestre-sala era o especialista, né, do cerimonial, daquele cerimonial de casamento que estava acontecendo. Era como se fosse o organizador daquela festa. E como organizador daquela festa, ele também era especialista em conhecer um bom vinho, né? Conhecer uma boa qualidade de vinho. E Jesus manda eles pegarem agora aquela água que eles encheram as talhas, que Jesus transformou elas em vinho, e levar para que o mestre-sala pudesse experimentar. E o mestre-sala também, como um grande especialista, conhecedor de vinho, era como nos dias de hoje um sommelier,
que é a pessoa que prova o vinho, né? E testa o vinho para ver se ele é de boa qualidade. Então esse mestre de sala, ele pega esse vinho e ele toma, e ao tomar esse vinho ele fala, pô, peraí, normalmente se coloca o vinho bom no início da festa, e depois que já está todo mundo alegre, todo mundo já doidão de vinho, se coloca o outro vinho de pior qualidade, né? Que aí ninguém vai perceber mais, porque já está todo mundo alegre, já está todo mundo, né, doidão, e não vai perceber-se muito o vinho de péssima qualidade. Mas vocês agora fizeram diferente, vocês estão colocando o melhor vinho para o final. Ou seja, o mestre Sala, ele não só aprova a qualidade do vinho que Jesus fabricou pelo seu poder, aleluia, né? Pela autoridade da sua palavra, ele não só aprova a qualidade do vinho, mas ele também nos deixa uma deixa importante, porque quando ele fala que Jesus colocou o melhor vinho por último, ele estava dizendo o seguinte, que o final das coisas é melhor do que o início delas. Já dizia o sábio em Eclesiastes 8:7, né? Que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Jó 7:8 também vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Jó, ele vai dizer o seguinte, o teu princípio, na verdade, parece ter sido pequeno, mas o teu último estágio, ou seja, o teu final, crescerá em extremo. Então, o final das coisas sempre vai ser melhor do que o início delas, né? É por isso que você não deve se preocupar como que você começou, né? Aleluia! Não se preocupe como que você começou a tua história, a tua vida, o teu projeto, o teu ministério, não se importa. Se preocupe como ele vai terminar, né? Então, porque Jesus, ele é especialista em fazer o melhor, em deixar o melhor para o final. Aleluia! E eu profetizo isso para a tua vida, né? Que o final da tua história seja melhor do que o início delas, e que esse final seja de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Então, continuando o texto aqui, nós vamos aprender aqui muitas coisas importantes. Então, Jesus, ele multiplica, né? Ele opera um grande milagre na vida daquelas pessoas ali, produzindo um bom vinho, um vinho novo. E entenda que o vinho, ele, na cultura judaica, ele era símbolo de alegria. Então, acabar o vinho num período de festa, seja ela qual for, seja um casamento, seja qualquer outra comemoração, acabar um vinho no meio da comemoração, no meio da festa, era tido pelos judeus como uma maldição, como um mau presságio. Os judeus sempre foram muito místicos, eles sempre foram muito rígidos nas suas tradições, nas suas culturas, e eles acreditavam muito na cultura deles, nas tradições deles. Então eles acreditavam que acabar o vinho no meio de uma festa era sinal que aquela festa ela estava debaixo de maldição. Significava que aquela festa não tinha sido aprovada por Deus, que Deus não estava aprovando aquela festa, aquela comemoração. Então, daí você entende a preocupação de Maria quando o vinho acabou. Porque como judia, né, Maria conhecia essa tradição. Então, antes que os convidados ficassem sabendo que o vinho acabou, antes que eles começassem a achar que aquele casamento estava debaixo de maldição e começasse a ir embora e abandonar aquela festa, Maria, ela já leva logo o problema para Jesus resolver, porque ela sabia que Jesus era o único que tinha poder para resolver aquela história, né? Então, Maria, ela se submete a Jesus e ensina os serventes que estavam ali a se submeter a Jesus e a reconhecer que Ele é que tinha poder para resolver e mudar aquela história. Maria não tinha poder para mudar e nem resolver aquela história, porque senão ela não teria levado o problema até Jesus. Ela mesma teria resolvido.
Então, aquela festa, ela estava fadada a ter como maldita, né? Aquele casamento estava fadado a ser um casamento, na cultura judaica, um casamento desaprovado por Deus, debaixo de maldição. Então, mas Jesus, ele resolve essa questão, né? Para que os judeus, que eram místicos, né? E que eram muito rígidos nas suas tradições, não viesse chegar a essa conclusão e abandonar a festa, abandonar o casamento. Então, um vinho bom, ele leva em média 15 anos para ser aperfeiçoado, porque ele fica ali dentro do odre, guardado, um armazenamento, e sendo curtido ali dentro. E quanto mais tempo ele for curtido, melhor fica a qualidade daquele vinho. Só que Jesus, ele fez o melhor vinho em questões de minuto. A única coisa que Jesus precisou foi que os serventes enchessem aquelas talhas de pedra de água para que ele pudesse fabricar o melhor vinho. Ou seja, Jesus só precisou que as pessoas que estavam envolvidas naquele casamento fizessem a parte dela para que ele pudesse fazer a parte dele. Então, aqui vai mais um ensinamento para você dentro desse contexto. Quer o milagre de Deus? Você está precisando de uma ajuda de Deus, de um socorro de Deus? Clama a Ele, busca Ele, que Ele é poderoso para fazer, mas a tua parte você tem que fazer. Porque Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele é muito lindo quando, na humildade, na simplicidade dele, embora ele seja todo poderoso, embora ele não dependa do homem para nada, mas ele não aceita trabalhar sem o homem. Para isso ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é um Deus de parceria. Deus não faz nada se não for em parceria com o homem que ele criou. Aleluia. Quer uma prova disso? Jeremias 33:3, ele falou para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ou seja, Deus, ele convocou Jeremias a clamar a ele, para que ele possa responder Jeremias. Mas ele não podia responder Jeremias sem Jeremias clamar a ele. Ele não podia resolver o problema de Jeremias, ou dar uma resposta, ou uma direção para Jeremias sem Jeremias clamar a ele. Mas ele não trabalha assim. A nossa parte nós temos que fazer. Tiago 4:8, né? Tiago vai dizer: olha, chegai-vos a Deus e ele se chegará para vós. Então a nossa parte a gente tem que fazer para que Deus possa fazer dele, porque Deus, ele não aceita trabalhar sozinho. Isso para mim é de uma humildade gigantesca, né? Aleluia. E além de tudo, de um amor sem tamanho, né? Um amor tal de não aceitar trabalhar sem a nossa parceria, sem a nossa presença ao lado dele ali. Então é isso. Então as pessoas envolvidas ali tiveram que fazer a parte delas, que era encher as talhas de água. E a partir do momento que elas fizeram a parte delas, Jesus fez a parte dele, que é operar um milagre e transformar a água em vinho. Então faça a sua parte, meu irmão. Faça a sua parte. Aleluia. Aquilo que normalmente poderia levar, né, mais de 15 anos para ser resolvido, como um bom vinho para ser um bom vinho, ele tem que ficar sendo curtido dentro do odre ali, para mais de 15 anos, de 15 anos para lá, né? Jesus, ele fez em questão de minutos. Oh glória, aleluia. Então, sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Isso é uma revelação. Se tu fizer a tua parte, aquilo que poderia levar anos para se realizar na tua vida, Jesus pode fazer em questão de minutos, de segundos. Aleluia. Mas basta você fazer a tua parte, basta você se chegar até Ele, para que Ele possa se chegar a você, basta você clamar a Ele, para que Ele possa te responder. Oh glória, aleluia, né? Agora, uma das coisas que eu acho mais interessante aqui, dentro desse texto bíblico, é que, entenda uma coisa, as talhas que eram feitas de pedra, elas serviam
para a purificação do judeu, como o próprio texto diz. O judeu se lavar, se banhar ali, né? Então eles chegavam e ali, durante a porta ali do lado de fora da festa, tinha as talhas de água, eles se lavavam, se limpavam para poder entrar na festa limpo, purificado. Isso fazia parte da tradição do povo judeu. Então essa era a finalidade das talhas de água, né? Agora o vinho não, o vinho ele era depositado no odre. Vinho se coloca no odre. Esse é o lugar de se colocar o vinho. Mas Jesus, quando resolve socorrer esse casamento e operar um grande milagre, produzindo novos vinhos, porque o vinho antigo havia se acabado, ele opera o milagre nas talhas. Mas talha não é lugar de se colocar vinho, talha é lugar de se colocar água. Por que Jesus não produziu o vinho lá nos odres que estavam vazios porque o vinho tinha acabado? Era só ele liberar uma palavra, era só ele dar uma ordem e o vinho aparecia dentro do odre, que era o local certo de se armazenar o vinho. Aqui que está uma grande revelação. Por que ele resolveu produzir o vinho dentro das talhas que eram feitas para se armazenar a água para a purificação do judeu? Por quê? Porque Jesus aqui, ele está nos trazendo alguns ensinamentos importantes. Primeiro, quando Jesus, ele produz o milagre do vinho, né? Porque o antigo tinha acabado, ele está dizendo, a primeira coisa que ele está dizendo, olha, o vinho novo só pode chegar, só pode entrar se o vinho velho acabar. Então tem que se acabar o vinho velho para que o vinho novo possa chegar. E vinho velho, né? Aleluia, em odres velhos, simboliza a velha aliança, simboliza a lei de Moisés. E vinho novo, com odres novos, simboliza a graça. Então entenda que Jesus estava aqui na cultura judaica, debaixo da lei de Moisés, mas apontando para a graça. Jesus está dizendo, olha, eu só posso fazer o vinho novo chegar, eu só posso trazer o vinho novo na vida de vocês quando vocês tirar o velho, quando vocês encerrar com o velho. Entende? Quando ele fala assim, não se coloca vinho novo em odre velho, ele está dizendo, o odre velho simboliza a velha aliança, e o vinho novo simboliza a graça. Não se coloca vinho novo em odre velho, disse Jesus. Não se coloca remendo novo em pano velho. Pano velho simboliza a velha aliança, a lei de Moisés. E pano novo, remendo novo, simboliza a graça. Então, para que a graça possa chegar, para que a graça possa se manifestar, tem que se tirar a lei de Moisés, tem que se tirar a velha aliança. Ela precisa ser abolida, ela precisa ser retirada. Porque graça e lei não tem como andar junto. A graça só chega quando a lei sai, quando os rituais, os cerimoniais da velha aliança saem. Então Jesus está aqui na lei, mas já apontando para a graça, já nos ensinando como nós haveríamos de nos comportar quando a graça viesse a ser revelada através do seu sacrifício lá naquele Calvário, quando ele derramou todo o sangue dele por nós. Entendeu? Então, tem muita gente misturando a graça com a lei, e não pode, não funciona. Não tem como se misturar, é como água e óleo, não tem como se misturar. Para a graça chegar, tem que se tirar a lei, a velha aliança, tem que se abolir os rituais, os cerimoniais que a lei exigia e que a graça não exige mais, não tem mais necessidade disso. Então Jesus, ele só pôde trazer a graça para aquele casamento que era simbolizada pelo vinho novo que ele produziu, quando o vinho velho acabou. Então isso aqui é importante você entender isso. Agora,
o porquê dele ter produzido o vinho nas talhas de pedra e não no odre, aqui já é um outro ensinamento importante. Por quê? Porque as talhas, como eu já frisei bem aqui, e o próprio texto afirma isso, elas eram feitas para armazenar a água que servia para a purificação do judeu. E não vinho. O vinho tinha que ser armazenado do odre. Mas Jesus resolve operar o milagre do vinho dentro das talhas de pedra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava nos revelando que a partir daquele momento, aleluia, o que nos purificaria a partir do momento que a graça chegasse, aleluia, e a graça chegou naquele casamento por intermédio daquele vinho novo, a partir do momento que a graça chegasse, o que nos purificaria, o que serviria para a nossa purificação, não seria mais a água, agora seria o vinho, que tem como simbolismo o sangue de Cristo, que seria derramado e foi derramado por nós lá naquele Calvário, entendeu? Por isso que Jesus não produz o vinho dentro do odre, ele faz questão de produzir o vinho dentro da própria talha de pedra. Por quê? Porque aquele vinho ali estava simbolizando não só a chegada da graça, porque era o vinho novo que foi produzido por Jesus, mas também ele simbolizava o sangue que seria derramado por ele lá naquela cruz, né? Lembra do cerimonial da Santa Ceia, né? Quando Jesus ensinou os discípulos, né, acerca do cerimonial da Santa Ceia, que tinha que comer, beber do vinho que simbolizava o sangue dele e comer do pão que simbolizava o corpo dele, que seria moído pelas nossas transgressões lá naquela cruz. Então, o vinho ali estava simbolizando o sangue de Cristo. Então, quando Jesus opera o milagre do vinho dentro das talhas de pedra, no lugar da água, substituindo a água, Jesus está revelando o seguinte: olha, quando a graça chegar, o que vai purificar vocês vai ser o meu sangue, não mais a água. Entendeu? Enquanto Jesus estava vivo, enquanto Jesus ainda não tinha morrido na cruz, o que nos purificava era a água. Mas a partir do momento que Jesus morreu, derramou todo o seu sangue, agora o que nos purifica é o sangue, não mais a água. Por isso que ele produziu o vinho que simboliza o seu sangue dentro das talhas. Por quê? As talhas eram feitas de quê? De pedra. Aleluia. E a pedra simboliza quem? O próprio Jesus, a rocha viva, a pedra de escândalo, a pedra de tropeço. Aleluia, glória a Deus, né? Então, quando ele produz o vinho dentro das talhas de pedra, ele estava dizendo: olha, a rocha que sou eu vai emanar sangue lá no Calvário. Aleluia. E é esse sangue que vai passar a purificar vocês, e não mais a água. Aí, como que você entende isso? Epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 7. João vai revelar isso. João vai dizer para nós o seguinte, ó: se andarmos na luz, assim como na luz Jesus está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh, glória, aleluia. Então, meu amado, o apóstolo João, ele vai corroborar com essa revelação aqui de Jesus, que o que nos purifica hoje na graça é o sangue de Jesus. Agora, quando que eu sou purificado com o sangue de Jesus? Eu tenho que ir lá pegar sangue e tomar banho de sangue? Ou eu tenho que pegar um litro de vinho e derramar sobre a minha cabeça? Não, é quando você anda na luz. João revela com toda clareza: se andarmos na luz, assim como na luz Jesus está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando eu ando na luz, o que é andar na luz? É eu ter uma aliança com Jesus e viver uma vida debaixo dos seus princípios, obedecendo os seus princípios. Quando eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus e reconheço Ele como o único Senhor Salvador da minha vida, e conduzo a minha vida debaixo dos princípios dele, obedecendo os princípios dele, automaticamente o sangue dele já está me purificando de todo pecado. É uma purificação espiritual, meu amado.
Está entendendo? É isso. A graça hoje exige de nós apenas que nós tenhamos uma aliança com o nosso Deus e obedecemos os seus princípios. Quando nós fazemos isso, o sangue dele, aquele sangue que foi derramado lá no Calvário, o sangue puro carmesim, que foi vertido naquela cruz, ele já nos purifica de todo pecado, de todo mal, automaticamente, espiritualmente. Aleluia. A graça não tem mais exigência de cumprimento de cerimoniais, de rituais, que isso só serviu para a lei de Moisés. Isso só servia para o período que Jesus ainda estava vivo, que Jesus ainda não tinha morrido lá no Calvário. A partir do momento que Jesus morreu no Calvário, ele cumpriu toda a lei por mim e por você. E foi por isso que ele veio debaixo da lei para cumprir toda a lei, porque eu e você não tínhamos condições nenhuma de cumprir toda a lei de Moisés. Sabe, são 613 mandamentos. Era impossível nós, seres humanos pecadores, cumprir 613 mandamentos. Então foi preciso Deus encarnar, aleluia, na pessoa do Filho Jesus, para cumprir por nós esses 613 mandamentos, porque nós não teríamos condições de cumprir. E a partir do momento que Jesus cumpriu todos esses mandamentos, rituais, cerimoniais, ele nos trouxe a nova dispensação, que é a dispensação da graça, a dispensação que vai garantir a nossa salvação, como disse lá Paulo em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, ou seja, não vem pelos rituais, pelos cerimoniais, nada disso, porque para que nenhuma carne se glorie. Aleluia. Então, quando Jesus ele opera o milagre do vinho dentro das talhas de pedra, ele estava apontando para o sacrifício dele no Calvário, porque aquela pedra, aquela rocha de que eram feitas as talhas, ela representava a rocha, que é Jesus, que seria moído pelas nossas transgressões lá naquela cruz, e aquele vinho novo que foi produzido dentro da talha representava o vinho novo, aleluia, que era o sangue dele que foi derramado, nos trazendo uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Está entendendo? Então, toda essa revelação, meu amado, Jesus está tentando passar para nós aqui, dentro desse contexto das bodas de Caná da Galileia, né? Então, e para a gente finalizar aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, porque a gente já falou bastante coisa aqui acerca disso, nós vamos encerrar aqui, né? Aleluia, glória a Deus. Então, esse vinho novo produzido por Jesus, e dito pelo próprio mestre Sala que era o melhor vinho, ele era o melhor vinho porque representava o próprio sangue de Jesus, que foi vertido lá naquele Calvário, né, por mim e por você. Aleluia. Então, por isso ele era o melhor vinho, porque ele tinha um simbolismo especial, que era o sangue de Jesus que foi derramado por nós lá naquela cruz. Então é isso. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você. Espero que você tenha conseguido entender o que eu passei para você, todo esse contexto aqui, e que você possa viver, né, essa graça maravilhosa que Jesus nos revelou, que Jesus nos concedeu, sendo o melhor filho, né, o melhor discípulo que você puder ser em todo o seu caminhar, mantendo intacta a tua aliança, a tua comunhão com Jesus e vivenciando os seus princípios, né? Deixa a lei de Moisés para lá, porque hoje o que Deus exige de você é que você goze dessa maravilhosa graça que Ele trouxe para mim e para você. Então, esqueça esses cerimoniais, esses rituais que só tinham fundamento antes da morte de Jesus e não mais depois de sua morte, né? É como Jesus disse para aquela mulher lá de Samaria, mulher samaritana,
Jesus falou para ela, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração, hoje, na graça, é de forma espiritual, meu irmão. É quando você mantém a tua aliança intacta com o Senhor e vive alinhado com os seus princípios, obedecendo os seus princípios, né? Quando você faz isso, você já está totalmente purificado pelo seu sangue, né? Você já está até mesmo ceando com ele, porque foi isso que ele disse para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Jesus disse, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei contigo, cearei contigo e você comigo. Ou seja, a igreja de Laodiceia, ela estava desviada de Jesus. Ela colocou Jesus para fora da igreja. O Deus da igreja de Laodiceia passou a ser Mamon, né? Que é o dinheiro, a riqueza, porque ela é uma igreja que prosperou muito, se enriqueceu muito, a ponto deles declararem, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E aí foi preciso Jesus repreender aquela igreja, dizendo, eis que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aí Jesus vai dizer, mas eu continuo na porta batendo. Vocês me botaram para fora da minha própria igreja. Vocês trocaram a minha presença pela presença de Mamon, pela presença da riqueza, do dinheiro, do poder. Mas mesmo assim eu continuo na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo, você comigo. Então a ceia espiritual, a ceia é quando você abre a tua vida, abre o teu coração para Jesus entrar e reconhece Ele como teu único ser de Salvador. Naquele momento ali você já está ceando com Ele e Ele contigo, você com Ele, porque tudo hoje é de forma espiritual, né? Então saia dessa ignorância, saia, né, dessa mistura de lei com graça, porque não funciona, né? O vinho novo só pode chegar, que é a graça maravilhosa de Jesus, depois que você tirar da tua vida o vinho velho, que é a lei de Moisés, com todos os rituais da velha aliança. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que essa palavra possa renovar a tua mente em nome de Jesus. E até a próxima, querendo Deus.